A janela tá aberta ali atrás? Não, abre, filho. Não, tá muito quente. Quer a porta do vinho? Não, se abrir a porta, eu não vou ventania. Não, vai ter que ser. Ministro para todos normal, tá? Amados, podemos glorificar, podemos dar glória a Deus. Não é porque está na live que não pode glorificar, não. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Estamos aqui em mais um dia de culto para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé neste momento. Amém. Peço que todos curvem suas cabeças. Vamos começar este culto com uma oração. Jesus. Pai querido, Pai amado, nosso Deus, Pai amado, tive permissão, Pai amado, Pai, primeiramente, Pai, agradecer, Pai, por mais um dia, pelo seu lado, por mais um dia de vida, queremos tomar de Pai amado, estamos aqui, Pai amado, em religião, você, Pai amado, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, peço que todos abram suas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, versículo do 8 ao 14. Amém? Amém. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos os mesmos modos de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, e nem insulto com um insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem, todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus venha
mostrar para mim foi o seguinte, que nesses versículos Deus mostra como podemos praticar para nos tornar a nossa vida uma vida mais tranquila, mais calma, mais feliz. No versículo 8 e 9, ele mostra que podemos vencer o mal fazendo o bem. Como se ao invés de xingarmos a quem nos xingou, nós devemos ficar calmos, abençoar essa vida e entregar ela nas mãos de Deus. Porque Deus pode fazer. No versículo 10 e 11, ele mostra que para vencermos o mal, nós devemos nos afastar do mal, nos afastando. E também Deus mostra que Ele está com os olhos e ouvido atento para nós, atento às nossas orações. Então Deus não vai deixar a gente passar por uma provação e a gente perder. Pelo contrário, quando a gente está numa provação, a gente se afastar daquilo que nos faz errado, daquilo que nos faz mal e colocamos nas mãos de Deus, Deus ele vai entrar com providência. Glória a Deus. Glória a Jesus. E no versículo 13 ao 14, Deus mostra que sofrendo para fazer o bem, haverá uma recompensa por causa disso. E por isso, nós não precisamos ficar com medo, porque Deus ele já está com a recompensa esperando para a gente, para nos dar essa recompensa. Amém? Amém. Que nessa noite a gente possa estar adorando o nosso Deus e a gente, com base nessas palavras, a gente possa estar acordando nossos corações, nossas mentes, para que isso venha a ser como uma palavra que venha nos ajudar a gente ter uma mudança na nossa vida, não só para fazer o bem para as outras pessoas, mas para o bem para nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós escutamos a palavra de Deus neste momento com uma abertura e agora estaremos passando no momento de oração através do louvor. Amém? Que você venha adorar ao Senhor, que você venha glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está nos assistindo neste momento, deixe que o Senhor venha falar contigo através da palavra. Abra a porta do seu coração. Deixe que as vidas que estão dentro da sua casa também venham sentir esse mesmo abraço, esse mesmo amor do nosso Deus. Amém? Neste momento estaremos louvando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Joga sobre mim o seu suave amor. Venha sobre amor, aprender de mim. E sou manso de coração. Aprender de mim. E sou manso de coração. Há tempo pra tudo debaixo do céu. Tempo de aprender, e tempo de
Glória a Deus. 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 Deixa ele entrar. Glória a Deus. Aleluia. Salve, Senhor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. És bem-vindo aqui Glória a Deus. e em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, Glória a Deus. sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Glória a Deus. te queremos Deus. Aleluia. Santo Espírito. Glórias a ti, Deus. Glória, glórias a ti, Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está Glórias a ti, aqui. Jesus. Teu amor liberta-me. Glória a Deus. Estás aqui.
Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Glória a Deus, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, glória a Deus, te adoramos, meu Deus. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Santo, adoramos, Deus. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Glória a ti, Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Deus maravilhoso. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino
sempre eterno, vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você pode erguer suas mãos aí e dizer: Teu reino é sempre eterno, vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. A tua presença, Tua igreja te adora. Teu reino é A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. De novo. Obrigado, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, Senhor. Aleluia! Já estamos chegando aqui. A glória somos Deus. O coração disposto a
Faz, Senhor meu Deus, uma primeira vez. Faz, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Porque o Deus. Senhor ele vem buscar os verdadeiros adoradores. Aleluia, Senhor. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é adorado. Levante-se. O Senhor é adorado. Adore. O Chore. Senhor é adorado. Mas clame por Ele. Exalte a Ele. Glórias a Ti, E Deus. Ele vai fazer muito mais. Faz, Senhor. Faz, Todos Senhor. os lugares Faz, da Senhor. oração. Faz o único motivo. No mundo. Glórias a Ti. Ele fará, Ele vai rugir. O leão vai rugir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, Te exaltamos, te Faz. exaltamos. A Ti é, Jesus, meu Deus. A nossa verdade, Pai, o Senhor, a ressurreição e a vida. Está em Ti, ó Jesus Cristo. Os Teus filhos já estão, Senhor Venha, Deus. Pai, com o Teu poder. Aqui e agora, Senhor Deus, Deus. o Teu Espírito. Somos, ó Senhor meu Pai. Somos o Teu povo, Senhor meu Deus. Glórias a Ti, Deus. Leva-nos, Pai. Aleluia. Leva-nos, Deus. Aleluia. Até o centro do Teu querer, Pai. Para que se cumpra a Glórias a Ti, vontade, Senhor meu Deus. sobre toda essa Em humanidade, todos, Pai. Senhor meu Deus. Sobre nossas casas, meu Deus. Sobre a nossa família, Papai. Sobre todo aquele que está ao nosso redor, Papai. E sinta, Papai, a Tua presença. Quebrantamos, Senhor meu Deus. Isso, Pai. Só quero Te falar. Só quero Te falar. Ser, meu Pai, através dos Teus Tu és o Rei, através da Tua igreja, através do Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, através da Tua domínio, o Senhor levantou para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Papai. Restaura, Deus. Restaura essa nossa vida. Restaura, Papai. A glória pra sempre. Teu é o domínio. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Teu é o domínio, Pai. Adore o nome do Senhor. Sou o Senhor, ó Exalte Deus. que Ele Deus guerreiro do nosso coração. Aleluia. Deus guerreiro sobre cada coração, Pai. Teu é o domínio, Pai. Tu é a glória, Deus. Para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, Senhor meu Deus. Glórias a Ti. Santo Deus. Glórias a Ti. Santo, Santo Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Não há outro igual a Ti, Deus. Não há outro igual a Ti, Senhor Deus. Não há outro Deus igual a Ti, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Ti, Senhor. Santo, 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 santo. Glória, 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 glória a Deus. Enche, Senhor. Enche teu povo da tua glória. Do teu Espírito. Vai cortando, Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Não há outro Deus. Glória a Deus, Senhor. Santo, santo eres tu, Deus. Declaramos, Senhor. Não há outro como Tu.
Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento louvamos ao Senhor, entoando os cânticos, declarando que só Ele é Deus nas nossas vidas. Neste momento, estamos realizando esse culto ao Senhor. E nada disso poderia estar acontecendo se o Espírito Santo de Deus não estivesse aqui. Amém. O Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de voltar para o Pai, Ele diz: eis que vos deixo o Consolador. E esse Consolador é aquele que toca o nosso coração, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é aquele que toca o nosso ser no momento que a gente mais precisa. Nenhum abraço humano, nenhum ser desta terra poderia nos consolar mais do que o próprio Espírito Santo de Deus. Amém. É justamente por isso que o Senhor tem preparado nesta noite esse culto para Ele, porque Ele sabia da sua necessidade, Ele sabia do desejo do seu coração, Ele sabia do desespero que você estava para voltar para a presença de Deus, para sentir novamente o Espírito Santo trabalhar no seu ser, de novamente o Espírito Santo tocar esse coração. Que o Senhor tem preparado este momento para você. Neste momento, estaremos passando para a palavra de Deus. Mas antes gostaria que vocês fechassem seus olhos, que estaremos orando ao nosso Deus. Senhor Pai amado, em nome de Jesus, nós cantamos, entoamos louvores a Ti. Declaramos, ó Senhor meu Pai, que Teu reino, Senhor meu Deus, é firmado em misericórdia, Senhor meu Deus, justiça e bondade, em fidelidade, porque todos nós, ó Senhor meu Pai, como igreja, estamos aqui, Senhor meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Assim como a Tua palavra nos diz, que tudo aquilo que nós fizermos, que seja para a glória de Deus. E se nós estamos aqui neste momento, Senhor, ouvindo da Tua voz, se nós estamos aqui neste momento, entramos aqui neste momento, foi justamente porque o Teu Santo Espírito tem tocado no nosso coração. O Senhor tem preparado tudo para nós. O Senhor tem preparado tudo, Senhor meu Deus. E assim queremos Te agradecer, Senhor meu Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor irá falar aos nossos corações, ó Senhor meu Pai. O Senhor continuará falando, Senhor meu Deus, ao passar este culto, Senhor meu Pai, durante este culto, Senhor meu Deus, o Senhor irá falar com cada um de nós. Pai, eu quero Te agradecer neste momento, por cada vida que está aqui conosco. Eu quero Te agradecer por essa vida que está nos assistindo neste momento. Pai, porque sei, Senhor meu Deus, que o Senhor tem preparado este momento. Como diz, tem tempo para tudo. Tem momentos de chorar, tem momentos para se alegrar.
Tem momentos para semear, tem momentos para colher. Tem tempo para tudo. E esse tempo aqui é o tempo de adorar a Deus. É um tempo que o Senhor tem preparado para você, para que você venha glorificar o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, e te apresentar a minha vida, Senhor meu Pai, diante do teu altar, para que o Senhor venha usar teu servo, Senhor meu Deus, não como eu, Senhor meu Pai, mas sim pelo poder do teu Santo Espírito, Pai, para falar, Senhor meu Deus, aos nossos corações. Pai, usa teu servo, Senhor meu Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Posso ouvir um salve de palmas para o nosso Deus? Aleluia. Santo, santo Jesus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão na presença do nosso Deus. Essa união é aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa ministração nesta noite. Porque nós temos vivido esses momentos onde muitas igrejas têm sido fechadas para prevenir ou para guardar os seus membros, para guardar os irmãos, para se proteger por essa doença que está se alastrando por esse mundo. Mas também nós percebemos que muitos irmãos têm se esfriado. Temos percebido que muitos irmãos neste momento, talvez você está nos assistindo, está com o coração frio. Talvez neste momento você está com sede de buscar a Deus, mas você não tem força. Mas o Senhor nesta noite vem falar justamente para nós que nós somos a unidade em Cristo Jesus. Nós somos essa unidade. Mas de que forma, pastor? De que forma nós somos essa unidade? O nosso Deus vai falar conosco nessa noite através do livro de Efésios. Amém? Abra suas Bíblias. Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Aleluia. Nessa passagem da Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante ao 6, nós vamos falar sobre a unidade da fé. Mas não somente da fé, mas na unidade em Cristo Jesus. Efésios 4:1 nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porquanto guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Aleluia. Nós analisamos e percebemos que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 da carta aos Efésios, ele usa muito e fala muito sobre uma teologia da vivência do cristão. Como que um cristão precisa agir, como que um cristão precisa ser. Nós observamos que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele fala que todos nós somos a herança
O apóstolo Paulo fala que todos nós somos selados. O apóstolo Paulo fala que todos nós somos herdeiros de Cristo. O apóstolo Paulo fala que todos nós andamos por Deus, por um só propósito e por um grande amor incondicional dado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele declara isso. Só que aqui, quando entra no capítulo 4, o apóstolo Paulo não simplesmente fica em palavras ou fica teologicamente falando, mas se Paulo ele passa a indicar que o cristão não somente precisa ouvir, mas sim precisa praticar. O apóstolo Paulo ele fala através do capítulo 4 e dá o início no versículo 1 que fala assim: rogo-vos, pois. Eu suplico, eu peço para vocês. Assim que eu sou preso do Senhor, para que vós andeis como dignos da vocação pelo qual você foi chamado. O apóstolo Paulo fala assim: eu suplico, eu rogo a vocês, que vocês venham andar conforme o chamado que Deus fez para vocês. Qual foi o nosso chamado? De sermos cristãos. O significado de cristãos, como foi pregado na última ministração, somos chamados como pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. E o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, que você precisa ser dignos da vocação pelo qual vocês foram chamados. Como que nós estamos agindo como cristãos? Nós fomos chamados para sermos pequenos cristos. E ainda mais, o apóstolo Paulo ele fala ainda, detalhadamente ainda, no versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Glória a Deus. O cristianismo, nós temos que ser a diferença, meu irmão. Nós temos que ser cristãos diferentes. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesses versículos é que nós somos separados por Deus, e sendo separados por Deus, temos que agir diferente ao mundo. Sendo um povo escolhido por Deus, temos que agir diferente como o mundo age. E não sermos unidos em uma unidade ao mundo. Ao contrário, nós somos uma unidade em Cristo Jesus, com os mesmos propósitos, com o mesmo amor, com a mesma caridade, com a mesma mansidão, com a mesma longanimidade, e ainda suportando-nos uns aos outros. Eu falo isso porque a unidade hoje em dia, eu tenho visto muitas igrejas divididas, irmãos em Cristo divididos. Pessoas que falam assim: você não faz parte da minha igreja, então nem te cumprimento, nem dou a paz do Senhor para você. Talvez às vezes não temos nenhuma unidade dentro da igreja, porque às vezes o irmão, ao invés de chegar a te cumprimentar, não cumprimenta os outros e não cumprimenta você, porque tem alguma rincha ou não gosta de você. Mas Paulo ele começa a exortar e falando assim: se nós fomos chamados, nós temos uma vocação. E qual que é essa vocação que nós temos? De sermos cristãos legítimos, escolhidos por Deus, agirmos como Cristo agiu. Não somos separados por Ele. É para nós analisarmos de como que nós vivemos hoje em dia, de que forma que nós estamos andando hoje em dia. Então, se talvez você tenha encontrado o seu irmão, ou um irmão de outro ministério, ou uma pessoa que talvez não é Cristo, se você tem esse amor, se você tem esse chamado de cristão, nós precisamos agir como Cristo agiu. Todos os lugares que o nosso Senhor Jesus chegava, Ele pregava a palavra dEle. O cristianismo hoje em dia foi separado não mais para vivermos como antigamente. Algumas pessoas dividiam os ricos e os pobres. Existia igreja para ricos e igreja para pobres. Hoje em dia está da mesma forma. E a Bíblia nos ensina que não existe mais essa separação. Não existe mais separação entre rico e pobre, entre judeus e gentios. Não existe mais essa separação, porque a igreja é uma unidade. Glória a Deus. E falando em unidade, não simplesmente ministerial, unidade na sua casa.
a unidade na sua família, a unidade no seu relacionamento, a unidade entre o pai e o filho, a unidade entre os filhos e o pai, a unidade entre a sociedade, porque nós como igrejas temos que ser diferentes. Que unidade que nós temos passado em viver? Ou a igreja está sendo individualista? A igreja está vivendo suas próprias vontades, falando assim: eu vou fazer do meu jeito, eu quero que minha igreja seja do meu jeito e não do jeito que Cristo e Deus quer. E na realidade a igreja, o povo que é separado pelos seus próprios jeitos de fazer, o seu próprio ser, está fora do propósito de Cristo. Porque Cristo nos fala: assim como eu e o Pai somos um, eu quero que a minha igreja, o meu povo também seja um, igual que eu sou, e que eu sou junto ao Pai. Somos uma unidade. Se vocês abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado lá fora e ser pisado pelos homens. Você é chamado para ser o sal da terra. Você foi chamado para dar sabor a esta vida de morte, de sofrimento. Você é o sal da terra. Você é o chamado para ser separado por Cristo Jesus. Você que tem que trazer esse sabor. Você é a diferença. E em seguida mais no versículo 14 fala assim: vós sois também a luz do mundo. E a luz do mundo não pode se esconder debaixo de uma vasilha. Não pode se esconder como uma cidade construída sobre um monte. Se nós somos a luz do mundo, nós precisamos ser colocados num lugar apropriado. Se você é considerado cristão, se você é considerado o pequeno Cristo, você não precisa estar escondido. Você tem que clarear. Você é a luz do mundo. Você não precisa estar enfiado na sua casa, no seu quarto, ou falar assim: ah não, eu sou cristão, eu vou ficar somente assistindo o culto, eu vou ficar só escutando o louvor. Agora se aparecer alguma visita, se precisar eu ir para alguém em algum lugar, eu não vou falar de Cristo. Porque basta sou eu ter Cristo no meu coração. Não, meus amados. Se você é luz do mundo, é para você brilhar, para você clarear em lugares onde existem as trevas. Meu Deus. Você é a luz do mundo. E o apóstolo Paulo aqui, através da sua palavra no versículo 4, nos fala assim que há um só corpo, há um só Espírito, pelo qual nós fomos chamados. Também existe uma só esperança pela nossa vocação. E além dessa esperança ainda fala que existe um só Deus, existe um só batismo, existe uma só fé. E um só Deus, Pai de todos nós, que está sobre todos e por todos e em todos. Nós vamos agora entender um pouco sobre essa unidade elementar do cristianismo. A Bíblia aqui nos identifica sobre 7 unidades. E a primeira unidade é só o corpo, que nós somos um corpo. Amém, igreja? Um só corpo. Porque desde que a humanidade se afastou de Deus, ele sempre se afastava do propósito de Deus. O Senhor sempre quis trabalhar, sempre quis reunir o seu corpo entre todos os povos, tribos e nações e línguas. Porque o plano de Deus era dado para os seus profetas, para o seu povo, para que eles andem sempre unidos. Mas sempre o povo andava se misturando com o mundo. Eles não quiseram andar sempre unidos. Ao contrário, era um povo dividido. E o Senhor, ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para fazer essa unidade através da igreja. A igreja é isso. A igreja serve para isso, para fazer uma só unidade em Cristo
Cristo Jesus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Nos fala assim, porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém, amados? Vou repetir novamente, porque nós sendo quantos? Muitos. Vamos repetir de novo, porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quem que é esse pão da vida? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É Jesus. Nós fazemos parte de um só corpo, de um só pão. Essa é a unidade que o apóstolo Paulo está nos falando, desse só corpo. Se nós vemos em Romanos capítulo 12, versículo 5, nós também analisamos que Paulo também escreve dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, graças a Deus. Aleluia. Para termos o quê? Ter essa unidade pelo Espírito Santo, pelo vínculo da paz. No meio de tantas aflições, no meio de tantos problemas que nos vemos, se o cristianismo estivesse realmente unido, se o cristianismo realmente tivesse uma só unidade, nós lutaríamos contra essa sociedade corrupta. Nós lutaríamos contra essa sociedade que gosta de roubar, de enganar, de mentir. Nós lutaríamos contra todas essas coisas deste mundo. Mas não, meu amado. Existe ainda cristãos, que se diz cristãos, que fazem parte ainda do mundo, porque ainda não se sentiram a unidade em Cristo Jesus. Se nós observarmos aqui junto na palavra de Deus, voltando em Efésios 4, no versículo 6, nos fala assim que é um só Deus, um Pai de todos, pelo qual é sobre todos, por todos e em todos. Muitas das vezes nós vivemos que esse Pai está somente sobre todos. É Deus é todo mundo. Eu amo a Deus e Deus ama a todos. Amém? Está sobre todos. Glória a Deus. Mas Paulo não fala que somente Deus e o Pai estão sobre todos. Ao contrário, está por todos também. Deus também está participando em todos. Ele que está em todos. Mas não somente quem está no meio de todos. Deus não somente quem está aqui do lado de você. Deus não somente está aqui para te atender, te abraçar, te dar carinho, te consolar. Não. O apóstolo Paulo ele fala assim que Deus também quer estar em todos. Onde em todos? Em mim. Ele que está dentro de você. Não é um só Deus que está ali sobre todo este mundo. Não é um só Deus que está aqui do seu lado. Mas sim um Deus que quer fazer parte de você. Ele quer fazer parte dentro de você. Ele quer ser essa unidade contigo. Jesus ele não quer ser somente a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele quer que você venha fazer parte dessa trindade. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer estar dentro de você também, meu amado. Ele quer fazer parte de tudo isso. E o segundo ponto que nos fala que existe um só Espírito. Embora que a palavra de Deus nos fala sobre o Espírito Santo, que é chamado do Consolador. A Bíblia nos fala assim em 1 Coríntios. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4.
diversidades de dons, mas o Espírito é... Olha, presta atenção. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Se no versículo 4 nos disse que existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por que a igreja é uma igreja dividida? Ao contrário, se uma igreja existir dons de cura, se existir dons de profecia, se existir todos esses tipos de dons, a igreja precisa estar unida, porque todos juntos fazem realmente o corpo de Deus. E a palavra de Deus nos deixa bem claro aqui que só nesse Espírito, porque nós temos acesso ao Pai através do mesmo Espírito. Se o meu Espírito estiver diferente do teu Espírito, nós não teremos acesso ao Pai, porque a palavra de Deus fala que o Espírito é um só. Não tem como eu falar assim que eu tenho o Espírito Santo, o seu não é Espírito Santo. Não tem como, o Espírito é um só. Não existe divisão. O Espírito é um só. E ainda mais, a palavra de Deus nos fala aqui em Efésios 4:3. Paulo nos descreve, esclarecendo sobre o Espírito Santo. Nos disse ainda, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa é a unidade do Espírito. E ainda mais, Paulo nos fala sobre uma só esperança. Que esperança é isso? O que esperança nós temos vivido? O que esperança nós temos tido nos nossos dias? Pastor, eu tenho perdido a esperança. Pastor, eu tenho perdido a esperança. Eu não sei mais se as coisas vão melhorar. Eu não sei mais se as coisas vão piorar. Eu não tenho mais esperança na minha vida. Eu não tenho mais esperança nos meus filhos. Eu não tenho mais esperança no meu marido, na minha mulher. Não existe mais esperança. E quando o apóstolo Paulo nos fala assim que existe uma só esperança, isso nos descreve, nos fala através do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que nos fala que a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está determinado ou derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Que nos fala que a esperança não traz confusão. Se realmente vocês têm esperança, essa esperança que é dada através do nosso Senhor Jesus Cristo, não existe confusão. Não tem por que eu duvidar. Não tem por que eu me desanimar. Não tem por que eu deixar de seguir a Cristo, porque a nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus. A nossa esperança está firmada na palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E se nós passarmos por aflições, se eu vejo que a situação não está bem, se eu vejo que a situação não está fácil, mas se a minha esperança está na glória de Deus, glória a Deus, a minha esperança está no Senhor. Aleluia. Pastor, mas não é fácil. Estar na presença de Deus, seguir a Cristo não é fácil. Cristo nunca falou que iria ser fácil. E esse é estreito. A palavra de Deus fala que o caminho de Deus iria ser estreito, onde todo mundo não iria conseguir passar, só aqueles que perseveraram. Às vezes fala assim: pastor, mas para você parece que também não, meu amado. Talvez a minha situação não seja igual à sua.
Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas eu também estou passando por uma situação difícil, só que são diferentes situações. Mas independente de serem diferentes as situações, nós temos um só Deus. E o verdadeiro Deus que também pode nos socorrer. Glória a Deus. Porque a esperança somente está nele. Isso é esperança. Isso é uma só esperança. E ainda mais nos fala que é um só Deus, um só Senhor. Se nós vemos a palavra de Deus em Deuteronômios, a Bíblia nos fala, no capítulo 6, versículo 4, ele nos fala, ó Israel. Olha que Deus fala, ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro Senhor. Não existe outro Senhor para você adorar. E ainda mais em Filipenses capítulo 9, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele fala assim, portanto, há um só Senhor. Assim como a palavra nos diz que existe um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, existe um só Senhor. Mesmo que a humanidade tenha buscado vários homens, vários senhores, eu tenho visto cristãos, eu tenho visto homens e mulheres que acreditam em Deus, têm buscado adivinhações, têm passado a ver os seus signos, para ver o que me fala. Eu sou aquário, eu sou leão, deixa eu ver como que esse mês vai ser. Não, meu amado, você precisa buscar a um só Senhor. Glória a Deus. Porque a resposta certa da sua vida, da sua dúvida, da sua angústia, dos seus problemas, a solução está nesse Senhor chamado Jesus Cristo. Aleluia. Só nele, meu amado. Só nele, não existe outro Deus. Não existe outro ser, outro Deus que pode trazer essa resposta, a não ser o único Deus chamado Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em João 13:13. João capítulo 13, versículo 13. Aleluia. O Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 13. Ele fala assim: vós me chamais de mestre e Senhor. De novo, vós me chamais de mestre e Senhor. E disseis bem, porque eu sou. Ele é o único Deus, o único Senhor, se chamando do eu sou. O grande eu sou. Quando Moisés estava lá em cima, vendo, conversando com Deus, na sarça ardente, ele falou assim: Senhor, o Senhor quer me enviar, mas se eu chegar para o povo e perguntar, e eles me perguntarem qual que é o seu nome, o que eu direi para eles? Se o Senhor está falando comigo, o que eu vou falar? Qual que é o seu nome? Deus fala assim: se eles te perguntarem, fala para ele que eu sou o que sou. Pronto, acabou. Eu sou o grande eu sou. O grande Senhor. O grande Deus. Aleluia. Amém. Sem questionar. Sem perguntar. Ele é o grande eu sou. E por quinto, o apóstolo Paulo nos fala de uma só fé. Essa quinta unidade elementar do cristianismo, chamado fé. Vamos ver em Efésios capítulo 4, voltando ali. No
versículo 5, onde fala um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E em seguida nós lemos de novo falando que existe um só Deus e Pai de todos. Essa fé que nos fala da unidade tem que estar fundamentada em quem? No nosso Deus. O que é a fé? A fé é o firme fundamento. O que é esse fundamento? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala assim que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus e você está crendo no seu coração, a fé já está sendo gerada. Por que está sendo gerada? Porque a fé é um dom de Deus. Ele está te dando essa fé. A fé é um dom de Deus. E essa fé nos leva a acreditar que existe um só único Espírito que se torna um só entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa fé. Portanto, nós todos devemos olhar firmemente para quem? Para Jesus, através da fé. Se nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala que a fé cristã é a única. A fé cristã é única. E ainda mais, Paulo ainda nos afirma. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, Paulo ainda nos afirma que a fé cristã é a única e permanente. E a única que permanece. A fé cristã não é uma fé natural, não é uma fé de homens. Que eu creio que vai dar certo a minha prova. Eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio, não é somente crer. A fé é muito mais de somente crer. É firmemente acreditando que Jesus Cristo, Ele irá realmente trabalhar no nosso ser, agir no nosso ser e fazer a boa obra na nossa vida como cristão. Isso é a fé. E nós acreditarmos e vermos o impossível acontecer. Enquanto muitos falam assim, mas a situação está pior, está piorando, eu vou falar uma coisa para vocês. A situação não vai melhorar, vai piorar. Porque a palavra de Deus no Apocalipse nos fala que a tendência da humanidade é que o amor de muitos se esfriará. E o amor de muitos se esfriando, a situação não melhora. Mas nós cristãos vivemos pela fé. Nós acreditamos que mesmo na situação difícil, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Deus está contigo. E Paulo não fala sobre um só batismo. Mesmo não lendo a palavra de Deus e vendo que existe batismo conforme João, o batismo do Espírito Santo, o batismo de Cristo, na Bíblia nos fala esses batismos. Mas o que em si nos fala o apóstolo Paulo, está nos mostrando desse batismo, é o batismo que está na salvação em Cristo Jesus. Esse batismo. O batismo que vai trazer minha salvação em Cristo Jesus. Se nós observarmos em muitas religiões, existem vários tipos de batismo. Mas esses batismos que eles realizam, não é o mesmo batismo que Cristo nos ensina. Porque o batismo que Cristo nos ensina é um batismo que nos traz a salvação. Vamos ver Gálatas 3, versículo 26 e 27. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Nos fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé. Amém? Mais uma vez. Porque todos sois filhos de Deus
Pela fé. Em Cristo Jesus. Eu sou chamado filho de Deus. Por quê? Pela fé. Mas somente pela fé? Não. Mas em Cristo Jesus. Você é chamado de filho de Deus quando você recebe Cristo como Salvador da sua vida. Porque você se torna filho de Deus ao você receber Jesus Cristo na sua vida. Não somente crendo, mas sim recebendo Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus nos fala que nós precisamos primeiro crer. Porque todos que crerem, que forem batizados, serão salvos. E no versículo 27 nos fala aqui: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O batismo em quê? Em Cristo Jesus. Nós precisamos ser batizados em Cristo Jesus. Não existe outro batismo. Não existe um batismo diferente. Eu vou fazer um batismo moderno. Não, eu vou fazer um batismo no nome de tal pessoa. Eu vou fazer um batismo no nome do santo tal. Eu vou fazer um batismo daquele ídolo. Não existe outro batismo a não ser o batismo que declara Jesus Cristo como o único Salvador. Glória a Deus. Aquele batismo que está em Cristo Jesus. É por isso que fala aqui no capítulo 3, versículo 27, que nós já somos revestidos em Cristo. Glória a Amém, Deus. amados? Se você não foi batizado ainda, você precisa se batizar. Porque você vai cumprir os mandamentos de Deus. Porque Jesus fala, deixa bem claro, quem se crê, para aquele que crê e for batizado será salvo. Se realmente você crê em Cristo Jesus, você precisa se batizar. Amém. Você precisa ser batizado. Você está crendo, amém? Glória a Deus. Mas você precisa também cumprir os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus é você se batizar. Porque Ele manda. Ele não fala assim, se você puder, se batiza. Não. Ele fala, você precisa, já que você crê, você precisa se batizar também, para ser salvo e cumprir os mandamentos de Deus. Por isso nos fala que existe um só batismo. Amém? E para finalizar, um só Deus, Pai de todos. Vamos ali em Efésios. Desculpa. Em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia nos diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém? Nos fala aqui que existe um só Deus, o Pai, quem é tudo para quem nós vivemos. Esse é Deus que nós precisamos adorar. Esse é Deus que é o único que nós precisamos servir. E ainda fala, existe um só Senhor, que se chama Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Ele que fez tudo isso, porque mesmo antes da criação do homem, o nosso Jesus, o nosso Deus já existia. Ele já estava. Porque sem Ele, nada que está aqui feito seria feito. Nada. Porque existe uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mesmo Deus, o único Senhor. A igreja tem que agir da mesma forma. A família tem que agir da mesma forma. Porque nós como igrejas amamos e adoramos ao único só Deus. E agora vamos falar sobre a família.
que na unidade precisa também ter essa unidade, como a igreja é a única unidade em Cristo Jesus. Se nós observarmos aqui em Coríntios, a palavra de Deus nos deixa bem claro que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. O homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. E o que Jesus fez pela igreja? Ele deu a sua própria vida. Ele se entregou pela igreja. Ele foi crucificado por amor da igreja. O homem tem que amar a sua mulher da mesma forma, entregar a sua vida pela sua mulher. Isso se chama unidade. Mulheres, a palavra de Deus nos fala, mulheres, amem seus maridos como a igreja ama Jesus Cristo. Não adianta uma mulher entrar na igreja, falar assim, eu amo Deus, e quando chega em casa, jogar panela na cabeça do marido. Brigar com o marido, discutir com o marido, não. A mulher precisa amar o seu marido como a igreja ama a Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso se chama unidade. Filhos, obedeçam seus pais e as suas mães e a sua mãe, para que você tenha anos de vidas prolongadas, para que você tenha uma vida em abundância. Pais, não irritemos os filhos. Nós precisamos o que? Viver na unidade, meu amado. Amém. Glórias a Deus. A unidade não somente na igreja, a unidade também em casa, a unidade na sociedade, a unidade com meus amigos. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Se nós vemos no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo, ele nos fala assim, Paulo descreve dizendo, porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Por ele, porque dele e para ele foi feita todas as coisas. Tudo que você tem em volta, a sua família, a sua casa, a sua igreja, os seus irmãos, tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito para a glória de Deus. Glória a Deus. Vivai em harmonia, vive em alegria. Glória, porque eternamente é para ele, para o nosso Deus. Aleluia. Amém? Se nós vemos aqui no versículo 2 de Efésios, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros. A palavra de Deus nos diz aqui que nós devemos o que? Andar com humildade. Sermos humildes. Sermos humildes não quer dizer que você tem que andar, vender todas as coisas da sua casa e andar sem nada. Não, isso não é humildade. A humildade está na forma de você ser, de você agir. A humildade está na forma de você viver. Ser humilde, sem ser vanglorioso, sem ser orgulhoso. Esse é ser humildade. É você ser humilde em tratar, humilde em falar, humilde em agir. E ainda nos fala aqui que nós precisamos andar em mansidão. Termos essa mansidão. Essa carta aos Efésios nos fala que nós precisamos andar na mansidão. Mansidão não quer dizer que nós temos que ser bobos, que temos que ser bananas. Não, meu amado. A mansidão está nas coisas que a pessoa às vezes te irrita, você demora para se irritar. Você não revide. Você não paga com a mesma moeda.
Ao contrário, você tenta acalmar a situação. O nosso Senhor Jesus Cristo, inúmeras vezes, ele foi levantado como blasfemaram contra ele. Inúmeras vezes acusaram ele. Inúmeras vezes falaram um monte de coisas para ele. Mas o nosso Senhor Jesus sempre andava na mansidão. Ele não retrucava. Ele não ia, brigava. Nós precisamos ser mansos. Com longanimidade, sem longânimos, em irarmos, demorarmos para nos irar. Mas mesmo assim, o que identifica um bom cristão, que às vezes nós não temos paciência. Mas às vezes quando a paciência acaba, o bom entendimento de um cristão é que o cristão se arrepende. Chegar para o seu irmão fala assim, me perdoa, ou me perdoe, por eu ter errado, ou por ter agido dessa forma. Isso que faz a diferença de um cristão. Em pedir perdão, em se arrepender dos seus pecados. E ainda fala assim, suportando-vos uns aos outros com amor. Suportar não quer dizer assim, eu vou ter que engolir aquilo que essa pessoa que eu não gosto. Não, meu amado, isso não é suportar. Porque aqui a palavra de Deus nos fala que nós precisamos suportar e que nós precisamos chegar a conversar ou a ter paciência, às vezes com a característica ou o jeito de ser do seu irmão. Amém, amém. Isso que é suportar. É você saber lidar com o jeito de ser do seu irmão. Não, ele é desse jeito, eu não gosto. Não quero nem papo com essa pessoa. Não, meu amado. Não existe um ser perfeito. Perfeito só Deus for. Mas se nos faz a diferença sermos cristãos. No sentido de quê? No sentido de amar, de se perdoar e de agir verdadeiramente como Cristo agiu. Amém? Amém. A palavra de Deus que nos mostra aqui é que nós precisamos ser essa unidade. Essa unidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, como eu falei no início, ele quer que nós venhamos sair da teologia do falar e passar no praticar. Amém? Amém. Seja unidade, meu amado. Viva essa unidade em casa. Viva essa unidade em família. Aproveitar agora que muitos estão em casa. Aproveitando que muitos não estão conseguindo trabalhar. Aproveitando que muitos não estão conseguindo sair para fora. Estão dentro de casa. É nesses momentos que realmente vemos se exige a unidade de uma família. Porque às vezes, isso que foi falado de suportai-vos, às vezes não está acontecendo dentro de casa. Às vezes o marido não está suportando mais a mulher. O marido está ficando bravo com o presidente, está ficando bravo e quer voltar a trabalhar porque não aguento mais ficar em casa. Escutar a mulher falar. A mulher fala, eu não consigo ver mais a cara desse homem aqui na minha casa, que volte logo o trabalho para ele sair para fora. Eu desespero, porque não existe mais unidade. É o momento de nós vivermos essa unidade em Cristo Jesus. É o momento de nós vivermos essa unidade que a própria palavra nos fala aqui, através do apóstolo Paulo. Acreditando nesse um só Deus. Se Deus está contigo, esse mesmo Deus também está em mim, meu amado. Não existe deuses diferentes. Da mesma forma que Deus te ama, da mesma forma Deus me ama. Da mesma forma que Deus age em mim, também Deus age em você. Da mesma forma que Deus ama seu irmão, também Ele te ama. O amor de Deus não é dividido e colocado em formas diferentes de cada um. Não, a palavra de Deus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele morreu por todos. Ele não morreu só por mim, não morreu só por meu irmão da direita, da esquerda, não. Ele morreu por você também. Ele morreu por todos nós, meus amados.
Que nós venhamos viver essa unidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui escutou a ministração da palavra de Deus, e às vezes você tem essa dificuldade, talvez em você se associar com as pessoas, ou às vezes você tem essa dificuldade e fala assim: pastor, mas eu não consigo perdoar o meu irmão, eu não consigo perdoar a minha irmã, eu não consigo amar essa pessoa como a palavra de Deus nos diz que eu preciso amar. Se talvez você não tenha essa unidade ainda, peça para Deus, peça para o Senhor, porque da mesma forma que Deus ele é um só com o Pai e com o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus também quer ser uma unidade contigo. E essa unidade só acontece quando você reconhece que o único Salvador, chamado Jesus Cristo, está comigo, está com cada um de nós. É o mesmo Cristo que opera em mim, opera em vocês. Deixe que o Senhor Jesus Cristo nesta noite venha falar contigo. Deixe que o Senhor Jesus Cristo venha te abraçar. Abra seu coração neste momento. Fale para Deus: Senhor, tira essa dificuldade em mim. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar na tua casa novamente. Que você venha fechar os seus olhos neste momento. Que você venha fechar os teus olhos neste momento e pedir ao Senhor, para o Senhor ser um só contigo. Não se sinta indigno de estar na presença de Deus. Ao contrário, se sinta perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já morreu por você. E por você ele ressuscitou no terceiro dia. Para te trazer a vida. Santo é teu nome, Senhor. Neste momento o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos te recebendo. Neste momento o Espírito Santo de Deus, o Consolador, está te abraçando. Aleluia. Neste momento o Pai, o nosso Senhor, está derramando sobre você a misericórdia, o amor, a reconciliação. Que você venha se sentir reconciliado neste momento. E através, conforme o louvor está tocando, que você venha fazer neste momento uma oração. Se você não está bem em casa, peça para o Senhor. Se você não está bem ministerialmente, fale com Deus neste momento. É o momento de você falar com o nosso Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Santo, Santo. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Amar-vos aos outros, Glória a Deus. sujeitar-vos uns aos outros. Glória a Deus. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Aleluia, Senhor meu Deus. Tens um lugar no coração. Olha que ele cresça e eu diminua. Deixa que Ele cresça em Ti. Quero ser Que você venha diminuir. Aleluia, Deus. assim como Jesus. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Aleluia. Amar-vos aos outros, sujeitar-vos uns aos outros. Ele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Oh, Pai, queremos Te servir, oh Deus. Temos um lugar Pai, em nome de Jesus. no coração.
Glórias a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Amém. Glórias a ti, Deus. Nós aqui neste momento reunidos com aqueles que estão nos assistindo também, somos um só corpo em Cristo Jesus. Porque Ele nos enviou. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E assim permaneceremos juntos em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor meu Deus. Vamos agradecer a Deus nessa unidade. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por mais uma noite, de estarmos reunidos, de estarmos juntos como um só corpo em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos ser gratos a Ti, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor meu Pai, porque, Senhor meu Deus, o Senhor tem juntado as nações, tem juntado os povos, tem juntado, ó Senhor meu Pai, as tribos, ó Senhor meu Deus, e as línguas, Pai amado, para se tornar um só em Cristo Jesus. Pai, somos um só, Senhor meu Pai, todos juntos, ó Senhor meu Deus, Pai amado, num só amor, numa só fé. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por cada vida que está aqui nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por o Senhor ter trazido teus filhos, Pai amado. Queremos te agradecer por o Senhor ter colocado, Senhor meu Deus, aqueles que estão nos assistindo
nome de Jesus. Pai, graças te damos por tudo. Que seja louvado, que seja agradecido o teu santo nome, Senhor meu Deus. E assim, Senhor meu Pai, te agradecemos, Pai amado, e temos essa mesma esforço, essa mesma força, Pai amado, essa mesma fé, Senhor meu Deus, e essa mesma esperança, Senhor meu Pai, que está em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor meu Pai. Desejamos te agradeço, Senhor meu Deus, que o Senhor venha guardar cada um, Senhor meu Pai, cada um de nós, ó Deus, que o Senhor venha cuidar e proteger, Senhor meu Pai, e que seja louvado, engrandecido o teu santo nome, Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Todos estendam as suas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, amanhã e para todo e sempre. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, você que está nos assistindo. Venha participar do culto de quarta-feira também, novamente, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.